Vamos conversar sobre a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos um tema teológico. Muita gente talvez não saiba o tema, o conceito teológico, mas com certeza conhecem muito bem as Escrituras. E o tema teológico que eu quero compartilhar com você, na verdade eu já comentei por alto em algumas outras mensagens, que fala sobre virtudes teologais. Que nome estranho, eu vou repetir. Virtudes teologais. Aí você precisa entender o que é uma virtude e o que é o termo teologal. Mas antes de falar isso, eu quero dizer para você abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, vai dizer assim: pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecerá. Você sabe até de qual esse versículo, não é? Depois você sabe que no final do capítulo 13 de 1 Coríntios vai dizer: finalmente ficam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Então, virtudes teologais são essas: a fé, a esperança e o amor. Existem virtudes morais, que é o nosso jeito direitinho de ser e de parecermos com Deus. Existem também as virtudes chamadas teologais, que são essas, que na verdade são presentes que a gente recebe de Deus. Segundo o sábio lá do passado, Aristóteles, virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem. E por que teologal? Porque na verdade são coisas relacionadas a Deus. Então são benesses, belezas no mundo que Deus dá para nós frágeis seres humanos como nós somos. Mas eu não sei se ficou muito claro para você, eu espero que tenha ficado, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10, porque ele vai dizer que a gente só conhece em parte. Mas quando vier o que é perfeito, a gente vai saber direitinho. Porque quando vier o que é perfeito, tudo o que é imperfeito vai se desfazer. Ora, o que é imperfeito que vai se desfazer? A fé e a esperança. Porque você sabe que o amor jamais acaba. Então a gente vai falar a cada domingo sobre essas virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. É isso que eu quero convidar você a pensar comigo. Hoje a gente vai falar da fé, mas logo de cara você já pode anotar isso aí e depois checar isso, perguntar ao Google, perguntar ao pastor Novaes, perguntar aos teólogos de plantão se a fé é imperfeita. Baseado nesse texto bíblico, a fé é imperfeita, a esperança é imperfeita. Por que é imperfeita? Porque ela não se completa em si. Porque a gente tem fé até alcançar o objeto de nossa fé. Tá lembrado disso? Da história de Abraão? Eu quero compartilhar com você, por exemplo, a história de Abraão. Abraão teve fé e esperou cerca de 25 anos para o filho da promessa nascer. Mas depois que ele tem Isaac no colo, não tem necessidade de ter fé. Porque a fé já se transformou em realidade. Entende? A esperança, por exemplo. A esperança é também imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque vai chegar uma hora que ela vai acabar. Tudo que acaba é imperfeito. Então, muito prazer, imperfeito. Muito prazer. Eu sou imperfeito. Muito prazer. Você é imperfeito? Então, essa mensagem tem a ver comigo e com você. Vamos pensar, por exemplo, na esperança. Quando você toma um remédio, quando você toma um antibiótico, você fica na esperança de que aquele remédio, tão bem elaborado pelos médicos, pelos químicos, faça efeito no seu corpo. E depois que ele faz efeito, acabou o ciclo do antibiótico, aí você para de tomar
tomar o remédio. Por quê? Porque não tem necessidade. Você sabe que isso pode até fazer mal para você. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje nós vamos pensar só em fé. Vamos pensar em fé. E eu gosto sempre, quando falo em fé, desculpem, mas eu sempre lembro do nosso poeta popular. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então é porque de vez em quando ela falha, né? Porque a fé de vez em quando nos pega de surpresa. Mas a gente sabe que existem vários tipos de fé, mas nós somos salvos pela graça através da fé. A fé é esse firme sentimento, fundamento do que você ainda não tem. Então você se agarra. Mas eu gosto também da música do Gilberto Gil, que ele vai falar: só não se sabe, essa fé que duvida, só não se sabe fé em quê? Nós não precisamos duvidar, porque nós temos a fé em quem? Em quem nós temos crido. A nossa fé está firmada, como dizia a música antiga, a nossa fé, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então, na verdade, ter fé é agarrar-se ao caráter de Deus. Ter fé é acreditar em Deus e ficar preso a isso. Em Hebreus tem um texto que eu gosto muito. Lá no livro de Hebreus está escrito assim: Jesus é a âncora da nossa fé. É onde a gente coloca a fé. É onde a gente fica firme, que o barco pode balançar para um lado, para o outro, mas a âncora está firme. A âncora está agarrada em Cristo. E eu quero convidar você, então, pensando em fé, você lembra o que é? Das virtudes teologais. Hoje é a nossa primeira virtude teologal, que é a fé. Eu convido você a ler o Evangelho de Mateus, junto comigo, a ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 ao 13. Eu vou ler aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Rapaz, cadê o capítulo 8? Tá aqui, tá marcado, olha. Capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13. Na Bíblia NVI diz assim: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse, o oficial vai dizer, né? Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês, são palavras de Jesus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai entrar do leste e do oeste e sentar na mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino de Deus são jogadas para fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes. E Jesus disse ao oficial: vai para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano foi curado. Eu queria convidar você a orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra fale muito alto, que grite a tua palavra, a tua verdade nos nossos corações. Eu te peço assim, confiado no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Olha, esse texto, eles também se apresentam em outros evangelhos. Isso é interessante, porque depois você pode ler os textos correlatos. Mas por que eu escolhi o evangelho de Mateus? Escolhi o evangelho de Mateus porque Mateus
Você lembra, né? Mateus era um cobrador de impostos. Mateus, para o judeu, era chamado de traidor. Para Roma, ele também era visto como um parceiro da liderança romana. Então, quando Mateus coloca a história de um centurião romano aqui, pode parecer simples, mas não era fácil para o evangelista escrever essa história como ele escreve aqui. E eu não sei se dá para você perceber, eu acho que dá, se você ler com cuidado, você vai perceber que o centurião é o destaque dessa história. Um centurião romano é o destaque dessa história e o exemplo usado por Jesus para todos aqueles que estavam à volta de Jesus. Se você der uma folheada na sua Bíblia, nos textos anteriores e posteriores, você vai ver que tem várias curas de Jesus nesse trecho do Evangelho de Mateus. Várias curas, inclusive a cura da sogra de Pedro. Você vai ver também Jesus mandando a tempestade se acalmar e os discípulos perguntando: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mas aqui eles não viram, então eles deviam ter perguntado aqui: quem é esse que dá uma ordem e de a tamanha distância a pessoa é curada? Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é o Jesus em quem nós depositamos a nossa fé. Então o Evangelho de Mateus eu escolhi por causa disso, por conta disso. E é bom também que a gente dê significado às coisas que ocorrem. A gente sabe que Jesus está na cidade de Cafarnaum, e a cidade de Cafarnaum era a cidade, o local onde moravam a grande maioria dos seus discípulos. Pedro, inclusive, morava lá em Cafarnaum, e por isso Jesus vai curar a sogra de Pedro ali em Cafarnaum. E aí o foco é nessa história. Quando Jesus está conversando com os seguidores dele, aparece o centurião, e eu gosto disso, de pensar que esse homem que é o exemplo de fé, nós poderíamos usar vários exemplos de fé. Das virtudes teologais, nós poderíamos usar toda a coleção de Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Mas eu escolhi esse aqui, não é por acaso, e você vai entender por quê. Porque aqui, como também acontece lá em Hebreus capítulo 11, um homem de alta patente, porque um centurião, tem gente que fala assim, centurião era um oficial que comandava 100 soldados. Não necessariamente, podia ter de 80 a 100 soldados. Na verdade, o nome do grupamento era centúria, ele era o chefe da centúria romana. Então, por isso que já é chamado de centurião, porque a gente faz logo relação com 100, né? Mas não é necessariamente isso. Podia ser de 80 até 120 soldados. É só para uma informação de professor de escola dominical, tá bom? Para você. Então, esse oficial vai até Jesus, mostra uma fé extraordinária, mas vejam que o centurião vai mostrar o sentimento que tem a ver com as virtudes teologais. Porque ele teve fé, mas ele amava também. Porque ele não está pedindo para ele mesmo. Você percebe? Que aí é uma aula de intercessão. Esse centurião está pedindo pelo um servo que está em casa muito doente. O centurião vai até Jesus e pede para Jesus para Jesus curar aquele servo do centurião. E é muito interessante, acompanha aí no texto bíblico, que o centurião vai falar assim: Senhor, cura o meu servo que está lá. Então, aí o centurião vai chegar para Jesus e fala, implorando, a minha Bíblia vai dizer, implorando, ele fala para Jesus. Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, e são 3, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que quem tem fé, a fé e o amor andam juntas, mas quem tem fé nunca é egoísta. Quem tem fé de verdade, fé em Jesus, tá? Fé em Cristo. Quem tem fé nunca é egoísta. A fé também nos faz humildes. Porque ele era um centurião, ele não podia dar uma carteirada de Jesus. Poxa, sou centurião. E é interessante que se você for olhar essa história contada por Lucas, as pessoas em volta falam assim, Senhor, cura ele aí, o cara é legal, o cara é bacana, mas ele mesmo não se sentia superior a ninguém.
ele se humilha diante de Jesus, ele implora para Jesus, Senhor, cura o meu servo. Então, vejam como as virtudes teologais estão trançadas aí, né? Ele ama aquele servo que ficou em casa doente, ele tem fé que Jesus tem poder para curar aquele homem, e ele tem a esperança de que vai ser ouvido por Jesus. Então, as virtudes teologais andam juntos e conversam. Então, guarda isso. A primeira coisa é que quem tem fé é humilde. Não tem esse negócio de ter fé arrogante. Quem tem fé não fica dando ordens para Deus. Quem tem fé depende de Deus. Quem tem fé é servo de Deus. Quem tem fé pede a Deus. Quem tem fé implora a Deus. O oficial sabia que o poder de Jesus era muito superior ao poder dele. Percebe isso? Então, não dá para a gente chegar diante do trono do Deus divino e falar assim, eu ordeno que isso aconteça. Como assim você vai dar ordem? Quem é o servo e quem é o Senhor? Então, a primeira coisa que eu aprendo com isso é que sempre a fé é o sentimento que leva a gente à humildade. Eu não sei como isso soa aos seus ouvidos, mas aos meus ouvidos e ao meu coração soa uma relação de proximidade com Deus. Porque quando eu tenho fé e busco ao Senhor de todo o coração, e a gente acabou de experimentar, estamos experimentando esta cura que que Deus está fazendo na vida do pastor e da Jussara, eu tenho que chegar diante do trono de Deus humilde, implorando, pedindo para Deus. E é tão bom, né, quando o que nós desejamos, que Deus já sabe, mas o que nós desejamos se afina com a vontade de Deus. A gente se sente participante dos planos divinos. A segunda coisa que eu aprendo com esse centurião é que a fé de verdade reconhece quem é Deus, se humilha, reconhece quem é Deus e conhece a Deus. Porque vejam o que o centurião vai falar para Jesus. Porque Jesus fala para ele assim, eu vou lá na tua casa. Então é na frente, né? Lá na frente, né? Eu vou com você na tua casa. Ele falou, não, Senhor. Não, Senhor. Era para tirar onda com todo mundo e falar assim, agora Jesus vai na minha casa, vai fazer um milagre, vai ser uma coisa muito extraordinária. Esse centurião é o oposto de Naamã. Ele não diz o que o profeta tem que dizer, ele não diz o que Deus tem que fazer. Eu achei que ia acontecer isso, isso, isso. Ele falou, não, Senhor, não precisa nem ir na minha casa. Basta uma palavra sua, só uma palavra. E eu sei que daqui meu servo vai ser curado. Que fé é essa? Que poder extraordinário esse homem tinha, que conceito extraordinário esse homem tinha do nosso Deus, que é também maravilhoso. Olha que segurança. Se o Senhor disser uma palavra, meu servo ficará curado. Jesus fica impressionado com a fé desse homem. Fica impressionado porque esse homem não tem uma fé barata, não tem uma fé frágil de ouvir falar. Ele tem algum tipo de intimidade com Deus para falar para Jesus, dar uma ordem que a essa distância, não sei nem qual distância que era, o servo ficar curado. Gente, não é simples assim. Tem gente que fala, eu quero orar por fulano, a oração do pastor é poderosa, a oração da irmãzinha é poderosa, a oração de fulano é poderosa. Eu experimentei isso na minha vida. Numa das épocas de enfermidade, a pessoa falou comigo, vamos lá quase que eu falo o nome da santa, vamos lá na igreja tal, que a irmã vai curar, vai orar, vai botar a mão sobre sua cabeça e você vai ficar curado. Eu era rebelde, né? Eu era rebelde, agora eu sou quietinho. Mas eu era muito rebelde, eu falei assim, pede para ela orar lá. O Deus que vai ouvir a oração dela lá vai me curar aqui. Eu falei, não é assim que funciona. Agora, lendo o centurião, eu vejo que sempre foi assim. Porque o mundo foi criado pela palavra de Deus, você percebeu?
Você já percebeu isso? O mundo foi criado pela palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, ora, mas que abuso isso, a distância. Jesus vai mandar um WhatsApp lá, ó, doença, saia. Não, é porque aquele centurião tinha consciência de que Jesus manda não apenas nas pessoas, não apenas nas circunstâncias, mas o mundo inteiro está nas mãos do Senhor Jesus. Então vamos recordar, a primeira coisa é que eu tenho fé, eu tenho que ser humilde. A segunda coisa que eu aprendo também com esse texto é que além de ter fé e de ser humilde, eu dependo e eu conheço, eu gosto dessa história porque o homem chega implorando e Jesus trava um diálogo com ele. Não há como você conhecer Jesus, não há com certeza como você conhecer Jesus sem ter intimidade com ele. Não tem jeito. Você precisa ter intimidade com ele, ter relação com ele, e é isso que a palavra me diz. A palavra também me deixa muito claro que o centurião sabia que uma palavra de Jesus bastava, apenas uma palavra de Jesus bastaria para que aquele homem seja curado. Você quer saber uma palavra de Jesus? Quer uma? Só vou falar uma para você. Não vou falar duas. Não, vou falar. A palavra de Jesus para você, e para quem conhece as Escrituras, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque tem muita gente falando palavras que Jesus não prometeu, coisas que Jesus não prometeu, lendo o texto fora de contexto, e aí vira um pretexto para eu escrever e para eu ensinar o que eu bem entendo. Então, a fé é humilde. Então, a fé faz a gente se aproximar e conhecer a Jesus. E terceiro e o último, Jesus, depois de elogiar esse homem, de elogiar o homem e de dizer para todos ali qual era, isso é que era a fé de verdade, eu fico impressionado com isso, Jesus elogiando, admirando a fé, porque só Jesus podia chegar a uma conclusão dessa, que o homem realmente era de fé, porque a fé é uma relação de mão dupla, é eu e Deus sabe da minha fé. E aí você pode perguntar assim, olha, a fé vence todo medo, mas a gente faz com medo mesmo. Lembra, você deve se lembrar de uma história que um pai vai procurar Jesus porque os discípulos não conseguem curar seu filho, e aí Jesus fala com ele, se você crer, ele falou, o pai vai falar para Jesus, se podes curar, faz isso por mim. Aí Jesus fala, como é que é, se podes? Você não sabe que não existe impossíveis para Deus? Jesus, é claro que Jesus pode. Aí o pai fica sem graça, porque o filho estava ali passando por necessidade, dependendo de Jesus. Aí o pai fala o que todos nós deveríamos aprender a falar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé, porque são virtudes teologais. Deus é que nos presenteia com a fé e Ele nos salva com essa mesma fé que nós temos nele. Então, o terceiro é a palavra de Jesus. Jesus fala para aquele homem, depois de elogiar diante de todos, ele falou assim, vai, a tua fé, que seja conforme a tua fé, é assim que deve estar na sua Bíblia. Eu aprendo com isso, sabe? Porque quem tem fé é humilde, quem tem fé tem relação com Deus, e quem tem fé obedece. Quem tem fé vai tocando a vida de acordo com as ordens de Deus. Vocês imaginem o que era esse centurião voltar para casa. Cada passo que ele dava, a dúvida que ele sentia, mas ouvia os seus ouvidos e na sua mente a palavra de Jesus dizendo, vai, que seja conforme a tua fé. Sabe, às vezes a gente está querendo que milagres aconteçam, mas o que Deus me ensina
é que eu tenho que fazer o que a mim cabe fazer. E Jesus está falando para mim e para você, faz o que precisa ser feito. Como eu vou agir é problema meu. Quando eu vou agir também é problema meu. Como eu vou agir também é problema meu. Mas enquanto você vai me obedecendo, o milagre está acontecendo. Eu me lembro sempre da história dos 10 leprosos, porque eles vão procurar a Jesus e o texto é tão claro para dizer, enquanto, e Jesus fala, vão se mostrem aos sacerdotes. O texto é muito claro para dizer, enquanto eles iam sendo curados. Gente, obedecer é o segredo da nossa vida cristã. Então, para mim e para você que está ouvindo, não sei quando essa mensagem, eu não sei qual é a realidade que você está enfrentando. Eu aprendo aqui com o centurião que a fé é humilde. Eu aprendo que a fé nos disponibiliza um relacionamento com Deus, para que a gente conheça e continue conhecendo o Senhor. E a fé nos empurra a fazer. É o que está escrito lá em Hebreus 11. A fé nos empurra a fazer. A fé não nos estaciona, a fé nos mobiliza. A fé nos empurra a executar. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, a fim de que a gente aprenda com esse homem de fé, esse centurião. Amém. Amém. Depois de pensarmos no centurião, a gente vai pedir a Deus que nos abençoe. E a gente vai terminar com a bênção que o Senhor ensinou a Arão a orar, em Números 6, de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém.